Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vamos, Jesus, vamos comigo entrar, aprofundar no conhecimento do livro do céu. Vem comigo me ajudar, Jesus, a poder entender e compreender e refletir da melhor forma possível nesta linda luz da tua graça, da tua palavra. Capítulo 26 do Livro do Céu, volume 1, continuando a nossa série de aprofundamento, de estudo do Livro do Céu. Jesus é que pede a Luísa para ela se oferecer como vítima perpétua, em constante estado de sofrimento, para poupar os homens de novos castigos merecidos por eles, e especialmente de uma guerra, e preparar o caminho, portanto, para novas graças de santificação para ela. Lembro-me que o Senhor me disse uma manhã após a comunhão: há tantas iniquidades cometidas que as balanças da minha justiça estão prestes a vazar. Agora saiba que flagelos pesados derramarei sobre os homens, e especialmente uma guerra feroz, na qual massacrarei a carne humana. Ah, sim! Ele continuou quase chorando. Dei os corpos aos homens, para que fossem tantos santuários, onde eu tivesse que ir e me deliciar com eles. Em vez disso, eles se transformaram-se em esgotos podres, que é tanto fedor que me obrigam a ficar longe deles. Você vê a recompensa que eu recebo por tanto amor e tantas dores que sofri por eles? Quem já foi tratado como eu? Ah, ninguém. Mas quem é a causa? Por isso vou tentar com os castigos. Senti meu coração partir de tristeza. Parecia-me que tantas eram as ofensas que lhe fizeram que, para escapar, ele queria se esconder em mim, como se em mim encontrasse um refúgio. Eu também senti tantas dores que os homens tinham mesmo que ser punidos, que até me pareceu que não aqueles, mas eu própria tinha que sofrer. Ao contrário, pareceu-me que, se eu fosse capaz, seria mais suportável eu sofrer todos os castigos em vez de ver outros sofrerem. Tentei sentir pena dele o máximo que eu pude e com todo o meu coração eu lhe disse: ó santo esposo, poupe os flagelos que sua justiça mantém preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, existe sim o imenso mar do teu sangue, onde você pode enterrá-los. E assim sua justiça ficará satisfeita. Se você não tem para onde ir, se encantar, entre em mim. Eu lhe dou todo o meu coração para que você descanse um pouquinho e se delicie comigo. É verdade que eu também sou uma porção de vícios, mas você pode me purificar e fazer o que quiser de mim. Mas, por favor, acalme-se. Se o sacrifício da minha vida é necessário, eu o faço de bom grado, desde que eu saiba que as mesmas imagens suas sejam todas salvas. E o Senhor, interrompendo meu discurso, voltou a dizer: eu quero você aqui. Se te oferecer para sofrer, não só por esse momento, mas continuamente, todos os dias, durante um determinado período de tempo, pouparei os homens. Veja como eu farei. Eu te colocarei no meio da minha justiça e das iniquidades das criaturas. E quando minha justiça for preenchida com iniquidades e não poder me conter, e for forçado a enviar o raio dos flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio delas, eu, em vez de atingi-los, você é que será atingida. Dessa maneira, poderei contentá-la em salvar os homens. Caso contrário, não. Eu estava toda confusa, não sabia o que dizer. A natureza desempenhou seu papel, assustou e tremeu, mas eu vi meu bom Jesus esperando por uma resposta, se eu aceitava ou não. Então, vendo-me quase forçada a falar, disse-lhe: ó, meu esposo divino, da minha parte eu estaria pronta para aceitar, mas como o confessor vai remediar? Se ele não quiser vir nesse meio tempo, como é possível que ele venha todos os dias? Liberte-me desta cruz que você quer que o confessor me liberte, e então tudo será combinado somente entre eu e você. Então o Senhor me disse:
Vá ao confessor e peça obediência. Você dirá a ele tudo o que eu lhe disse e ficará com o que ele disser. Veja, não é apenas para o bem das criaturas que eu quero esses sofrimentos contínuos, mas também para o seu próprio bem. Neste estado de sofrimento, eu purificarei muito bem a sua alma, de modo a dispor de você para um casamento místico comigo. E depois darei a última transformação, para que nos tornemos duas velas que, acesas no fogo, uma se transforma na outra e forma uma delas. Então eu vou me transformar em você e você permanecerá crucificada comigo. Ah, você não ficaria feliz se eu pudesse dizer o noivo crucificado com a noiva crucificada? Então, quando pude conversar com o confessor, contei tudo a ele o que o Senhor tinha me dito, com a palavra que o Senhor me disse que seria por um determinado tempo, sem me notificar o tempo exato em que eu tinha que sofrer continuamente. Ele foi levado por mim por cerca de 40 dias, mais ou menos, e agora já estou assim por cerca de 12 anos. Mas que Deus seja sempre abençoado, que seus julgamentos inescrutáveis sejam sempre adoráveis. Adorados, acredito que se o abençoado Senhor me fizesse entender claramente o tempo que eu tinha que ficar na cama, minha natureza humana realmente teria ficado muito assustada e dificilmente eu teria aceitado. Embora eu me lembre que sempre me demitia, mas eu não sabia, então, a preciosidade da cruz na qual o Senhor me fez conhecer durante esses 12 anos. Nem que o confessor se adaptaria para me pedir essa obediência direto, continuamente. Assim, eu disse ao confessor que por cerca de 40 dias o Senhor queria que eu me desse a obediência para sofrer continuamente, contando tudo para Ele. Fiat. Então, vamos lá, vamos pedir de novo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Tem 3 falas de Jesus aqui poderosas, então me ajuda. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos, começar. Jesus que pede a Luísa para ela se oferecer agora como vítima perpétua, em constante estado de sofrimento, para poupar os homens de novos castigos merecidos e especialmente de uma guerra, para preparar o caminho, portanto, para novas graças de santificação para ela. Bem, lembro que o Senhor nesta manhã, após a comunhão, então ela recebeu a comunhão, deve ter recebido do padre que levou para ela, né? E depois da comunhão ele veio e disse: há tantas iniquidades cometidas que as balanças da minha justiça estão prestes a vazar. Então, o que a gente entende só dessa frase? O que Jesus falou para mim muitas vezes sobre isso? Ele me fez entender, lendo a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele me fez entender que tinha um limite, né? É um absurdo, às vezes eu acho que é um absurdo eu falar isso, mas é o que eu entendi claramente. Você, lendo a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, você claro que não deve ter mais coisas ali que estão ocultas, não está tudo ali com certeza, porque Jesus fez muitas obras, né? Mas assim, olhando claramente, Jesus ele tinha até um certo limite, né, de pecados que era possível aguentar, né, das iniquidades cometidas, né, e tudo mais, que dá a entender claramente que você ouvindo as orações de Jesus, você pode anotar até a quantidade dos tipos de pecados que ele enumerou, né, situações de ofensas, de omissões e tantas coisas que ele enumerou tudo. Porém, dá para se ver que o tempo de hoje aumentou muito, porque Jesus ele fala bastante de assassinato, mas ele não chega a falar de sacrifícios, né, como está sendo feito hoje para os demônios e tudo mais, né, a obstinação, fala muito da obstinação do pecado, fala bastante, mas assim, por exemplo, o aborto contínuo, constante, o exagero do aborto, né, que acontece
do pecado do aborto, o exagero, né, na parte do homossexualismo, ele não fala do homossexualismo declaradamente, o sexo grupal que acontece hoje em dia e tantas outras coisas assim que é assustador, né? Ele fala da luxúria, tudo bem, tá incluindo um monte de coisa, tá incluindo várias coisas, mas assim, a gente percebe que no tempo de hoje, século XX para cá, o que está acontecendo, né? Com o dom da divina vontade tendo sido enviado à Terra, o ser humano ele tem uma sabedoria aberta no céu, assim, o céu tipo abriu o véu para a sabedoria para o ser humano. O ser humano hoje tem mais consciência, sabedoria, é visível isso, tá? Porque antes do dom da divina vontade, antes do século XX, o Espírito Santo não era ouvido, não era invocado. E agora, mais do que nunca, a gente tem essa sabedoria, e não só nós. As crianças, a gente percebe que crianças nascem hoje em dia com uma sabedoria inigualável, com QI muito mais elevado do que antes, né? Então, assim, teve uma mudança estrutural do ser humano em dimensões de tecnologia e de conhecimento. Isso não tem como você dizer que não. E nessa intenção de conhecimento, nesse inteirinho, também tem muita coisa envolvida em magia negra, né? Em magias, em feitiçarias. Cresceu muito e evoluiu muito a violência e a maldade, né, na Terra. E com consciência. O demônio ele conseguiu assim produzir um conhecimento que ele, né, trouxe para desde Eva, um conhecimento de maldades, de como utilizar as leis naturais para ofender o Criador, né, para usar em prol do egoísmo do ser humano, né? Conhecimentos. O demônio ele conseguiu incitar conhecimentos nos homens, né, de usar os bens da criação contra o próprio homem. E essas situações também de não cuidar da natureza, né, tal, mesmo que a gente sabe que isso não é tanto importante, porque o que está acontecendo no mundo é muito doido isso, esse negócio de ecologia. Desde que o mundo é mundo, o mundo sempre sofreu mudanças climáticas, né? Então tem uma grande parte de estudiosos, uma parte dos estudiosos que percebem que o mundo ele sempre sofreu renovações, processos de deteriorização, tanto que os dinossauros eles foram extintos claramente por um processo de renovação feita pelo próprio Deus, e que o mundo também na época do dilúvio também teve uma deteriorização muito grande, e tudo se renova na Terra sempre. Então essa conversa, infelizmente até do Papa, né, a gente tem que ver que até o Papa está entrando nessa conversa, né, e eu não sei por que o Papa se deixou levar por esse né, ele é tão inteligente, então a gente fica meio assim na dúvida, né, por que ele está realmente, às vezes fica perguntando se ele realmente não é tão político e tão envolvido com essa agenda global da ONU como nós estamos vendo. A gente não entende realmente essa atitude do Papa, eu questiono bastante, né? Porque o mundo, desde que o mundo existe, e se ele acredita em Deus, ele sabe que Deus é quem mantém o mundo. O ser humano, claro que está fazendo muitas coisas absurdas. A gente vê, né, os bichos morrendo. Esse dia mesmo passou no jornal um pinguim que morreu, engoliu uma máscara. É ridículo, né? Uma máscara dessas que a gente usa para se proteger do coronavírus aí. É ridículo. Então, claro que o ser humano, ele tá num grau também de descuido da natureza como um absurdo, né? Hoje, mais do que nunca, se deixar, tem ilhas de plástico. Ilhas só de lixo, né? Mas mesmo assim, desde que o mundo é mundo, sempre teve alguma deteriorização da Terra, sempre teve.
E sempre ela se renovou novamente. E a camada de ozônio, né, a gente pode achar que realmente pode ser que está sendo afetada, mas assim, tudo está, se o Papa, ele confia em Deus, ele sabe que Deus está no comando de todas as coisas. Então a gente questiona por que fica brigando tanto por esse assunto de ecologia, mas a gente sabe que a gente tem que cuidar da nossa casa comum, que é a Terra. A gente sabe que tem que ter algum respeito, principalmente com o ser humano, principalmente. O principal que o Papa busca, na verdade, às vezes é mais isso. É o respeito ao ser humano, o respeito às culturas, né, o respeito à casa comum de todos nós, para que todos tenhamos casa, né, moradia, alimento, dignidade. Então, no fundo, a gente sabe que o Papa ele está sendo levado por essa visão, né? E a gente entende, tá, que Deus ele é tão soberano que ele pode ter cegado o Papa por causa dessa grande tribulação que está por vir para a igreja e para todos os fins de profecias que tem que acontecer, né? Que é aquilo que a gente sabe, que Deus ele usa das profecias todas que foram dadas e ele permite que elas aconteçam, mesmo que ele tenha que endurecer os corações. E não tem nada de errado se de repente Jesus endureceu o coração ou fechou o véu de um entendimento ao Papa, né? A gente não tem que ficar questionando o que Deus está fazendo, né? O que está acontecendo é a vontade divina. Tudo que está acontecendo no mundo é vontade divina. Então, se o Papa está confuso, se ele está, né, mostrando uma confusão, não sei, se ele mostra que ele está apoiando forças diabólicas ou algo assim, ou não sei, forças ocultas ou coisa assim, que tem gente que fala de tudo, né? A gente não tem que ficar preocupado com isso, né? Ele é o escolhido de Deus, ele está lá e Deus tem total domínio sobre ele. O Espírito Santo tem total domínio sobre o Papa. E se o Papa foi fechado a visão dele para algum detalhe, ou ele mesmo, por si próprio, né, está se comportando assim, a gente tem que entender. Jesus também se comportou estranho quando estava chegando o momento da sua paixão. Então, e era de propósito. Jesus estava se comportando estranho, né, indo lá no templo, quebrando tudo, coisa que não era comum de Jesus fazer. E era uma coisa que foi controvérsia, muito controversa mesmo, uma confusão muito generalizada causada por Jesus, falando que ele destruiria o templo em 3 dias e construiria, né? Jesus sabia, gente, que o pessoal não ia entender nada, né? Jesus tinha ciência de que os fariseus iriam entender tudo errado, então foi de propósito, vocês estão entendendo? Jesus, ele fez isso de propósito. Tem coisas que Jesus, se ele falasse qualquer coisa oculta para os fariseus, ele sabe que ele estava provocando a sua própria morte, estava provocando a sua própria ruína, né, humana. Então, às vezes eu fico pensando, ou o Papa é tão inteligente como Jesus e também está provocando a sua própria ruína, ou o Papa simplesmente foi cegado por próprio Deus para que aconteça tudo o que tem que acontecer no fim dos tempos agora. E depende do que está acontecendo no mundo. Depende, a gente vê os sinais claramente. Não adianta fugir dessa realidade. Os sinais, né, de uma fim de uma era está acontecendo. Não tem que conversar, não tem conversa. Tudo está encaminhando para que aconteça a grande tribulação. Tudo que tem que acontecer com a igreja, a paixão da igreja tem que acontecer. Então, para a paixão da igreja acontecer, tem que ter alguém que seja responsável por esse caos, né? Sempre vai ter um ser humano usado por Deus para isso, né? Ele usou Jesus naquela época e agora está usando o Papa. Paciência. Então, por isso que eu não vou falar nunca que o Papa não é escolhido por Deus. Nunca vou falar que esse Papa não é uma pessoa que é um mártir, é uma pessoa boa. Nunca vou falar, porque se ele está sendo usado por Deus, é sinal de que ele se coloca nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Quando Deus tem liberdade para fazer alguma coisa numa pessoa, a gente percebe que essa pessoa é amada por ele. Então, se Deus está tendo liberdade para agir através do Papa, para falar através do Papa, se o Papa está sendo conduzido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está levando a igreja para um momento de paixão, paciência, não tem conversa. É isso que eu penso, é o que Deus me revela. E essas iniquidades cometidas, que a balança da justiça estão prestes a vazar,
Então você fica questionando, o sangue de Jesus não foi suficiente para cobrir todos os pecados? Como que está vazando agora as balanças da justiça? Então não tem nada a ver com a quantidade de sangue de Jesus derramado. O poder do seu sangue não tem nada a ver com isso. E esse poder de redenção continua sendo o mesmo. Mas tem os atributos divinos. E os atributos divinos, incluindo a misericórdia e a justiça, né, são infinitos. Infinitos. Não tem fim, porque são de Deus, infinitos. E da mesma forma que a misericórdia de Deus é tão grande e limitada, a justiça também é tão grande e limitada. E a justiça está vendo o grau em que chegou a humanidade em questão de violência, em falta de amor, né, em que nós estamos, em apostasia total. Por isso, a gente tem que compreender que a justiça está vazando, né? E aí ele fala, agora saiba que flagelos pesados eu derramarei sobre os homens, incluindo esse Covid-19. Esse Covid aí, tá? É um dos flagelos que ele permitiu, que está acontecendo hoje. Ainda está levando muita gente embora, está levando muita gente mesmo. É um arrebatamento que Deus está permitindo através de doenças. E mais outros flagelos que já aconteceram, como tsunami, né? Terremotos e várias outras coisas que nós já vimos, incluindo até guerras, a guerra mundial, as 2 guerras mundiais. Aí ele fala que especialmente uma guerra feroz na qual massacrarei a carne humana. Então, a guerra feroz é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, porque Luísa estava justamente nesse período antes da guerra, né? Então, estava incluindo essas guerras. E ainda pode ter outra, que é possível também. Assim, ele continuou quase chorando. Ele estava chorando falando isso, tá? Que ele deu o corpo humano aos homens, para que nós fôssemos santuários onde ele pudesse vir e deliciar com a gente. Como que é isso? Como que Jesus iria morar dentro de nós, né? Sendo nós santuários dele. É o que ele quer fazer, é o sonho dele desde o Éden. É o homem voltar à sua forma original pensada por Deus, como Deus o criou. Nós iríamos ter os 30% do cérebro para nós e os 70% todo de Deus, para ele morar dentro de nós, né? E a ele reinar, a divina vontade reinar, a sua vontade, a sua presença reinar dentro de nós. Ele ia morar dentro, né? Ele mora dentro de cada um de nós. Ele está em cada ser humano, isso é real. Isso aí a gente não tem dúvida de que ele está no fundo de cada alma. Mas só que na alma que não vive na divina vontade, né? Na alma que é suja, ele diz aqui, eles se transformaram-se em esgotos podres, que é tanto o fedor que me obrigam a ficar longe deles, né? E você vê a recompensa que eu recebo por tanto amor e tantas dores que sofro e sofri por eles. Então Jesus, ele morreu na cruz por nós, tudo mais. Viveu a sua vida inteira sofrendo demais, desde quando desceu no ventre de Maria, até o último suspiro dele foi só sofrimento. Ele mesmo, voluntariamente, ele não facilitava para ele. Ele se conduzia constantemente a controvérsias, a confusões, a sofrimentos. De propósito, ele passava frio, de propósito, ele passava calor, de propósito, ele andava no sol, de propósito, ele andava na chuva, de propósito, ele andava descalço, de propósito, ele não comia nada, de propósito, ele subia morros, caminhos íngremes, buracos, caminhos mais difíceis possíveis. De propósito, era tudo a pé. De propósito, ele, né, fazia só coisas difíceis, assim, de propósito, tudo de propósito. Rezava de joelhos, se deixava, ele ajoelhava 300 vezes por dia, com os braços abertos, em formato de como ele ia morrer na cruz, ele rezava ao Pai. Então, era assim, ele veio para sofrer, é o servo sofredor mesmo, só veio para poder tomar sobre si o sofrimento, para redimir a humanidade. Então, você imagina, ele fez tudo isso para nos salvar,
E nós, qual a recompensa que nós damos para ele? Né? É sermos esgotos podres, que é tanto fedor que me obriga a ficar longe deles. Aí como que ele fica longe da gente? Né? Ele se esconde lá no abismo do abismo do abismo, aonde ele não pode sair, porque ele está lá dentro de cada alma, convivendo com tudo quanto é tipo de situação, de dores, né, que ele passa, de ofensas que ele está sofrendo. Aí você imagina, é uma coisa assustadora você imaginar que Jesus está dentro de uma alma que está cometendo um assassinato de propósito, de um bebê, né, de um bebê na barriga da mãe inocente. Aí você fica imaginando um Jesus dentro de um médico que é responsável, uma enfermeira, ou uma mulher parteira que trabalha em abortos, uma pessoa de fundo de quintal que compra remédios próprios para isso, instrumentais para isso. Aí você fica imaginando a pessoa que trabalha para ganhar dinheiro em cima de abortos. Aí você fica imaginando, Jesus está lá dentro daquela pessoa. Como que ele aguenta, né? Ficar dentro daquela pessoa. É coisa assim que você fala, meu Deus do céu, né? Aí sofre demais. Então, quem já foi tratado como eu? Ninguém. Mas quem é a causa? Quem é a causa? Pecado. Por isso, vou tentar com os castigos. Aí, tudo bem, ela sentiu o coração partir de tristeza, parecia que eram tantas as ofensas que lhe fizeram, isso é fato, que ele, para escapar, queria se esconder em mim. Aí você fica imaginando, então, ele queria um lugar para ele se sentir um pouco melhor, né? Maria era esse lugar, Maria, a mãe dele, era esse lugar, esse refúgio na época que ele veio para a terra, que ele estava no meio de inimigos, enquanto ele estava aqui na terra. Ele estava no meio de podres, esgotos podres, andando, ele vendo com os olhos dele puros, né, homens nojentos, todos sujos, todos podres, fedendo. E ele olhava para a mãe dele, estava sempre próxima a ele, tanto que eu li Mística Cidade de Deus ali, a Mística Cidade de Deus de hoje, capítulo 2, livro 6, está falando claramente que Nossa Senhora não saía de perto dele, né, porque ela era o único refúgio que ele encontrava algum prazer. Então, constantemente ele sofria, via aqueles homens podres e voltava para a mãe, né, que era a delícia do seu coração. E Luísa também era vista assim, né, por causa do amor que ela tinha por ele. E mesmo ela falando assim, mesmo eu sendo um poço de vícios, né, o Senhor pode me purificar porque eu quero ser purificada. Então, a diferença entre Maria e Luísa é o querer, né? Eu quero fazer o que o Senhor quiser, eu quero que o Senhor tenha liberdade em mim. Então, a diferença entre todas as almas pecadoras com as almas dos filhos da divina vontade, né? De pessoas que amam a Jesus, que dão lugar a Jesus para ele reinar, né? Para sua divina vontade reinar, são almas importantíssimas, preciosíssimas. Então, são essas almas que eu falo para Jesus, é essas que eu quero te dar, é essas que eu quero buscar para ti. E falo para ele, te oferto todas elas, né? Aí ontem eu estava até refletindo sobre isso, agora eu não lembro o que eu pensei, não. Eu queria ter guardado para eu falar aqui. Mas foi justamente sobre isso, sobre dar a Deus o melhor da terra, né? De dar a Ele, ofertar para Ele o melhor possível, os corações mais puros, encontrar esses corações e forjar esses corações para Ele, né? Eu poder dar esses corações para Ele e trabalhar para que haja esses corações. E assim, é incrível o que está acontecendo na minha missão. Estão surgindo santuários para Deus, para Jesus nesse tempo de grande tribulação. Ontem eu estava na missa e eu falando com Jesus, ele falando comigo lá no Santíssimo Sacramento, e eu falando para ele assim, Jesus, nunca foi dado para o Senhor esse louvor e essa adoração como está sendo dado através da minha missão, né?
não me achando soberba, nada, mas assim, ele falando comigo, eu falando com ele, Jesus, eu quero muito te proteger. Aí ontem na missa eu falei para ele assim, Senhor, olha, se vir alguém na missa aqui hoje, na adoração e na missa, que tem alguma coisa contra ti, que te atrapalhe, que te ofenda, que seja uma presença ruim para o Senhor, eu quero que o Senhor não olhe para essa pessoa, mas olhe para mim, né? E outra coisa, Jesus, se essa ofensa vir em sua direção, manda ela para mim, não pega ela para o Senhor, não. Eu quero aguentar o que tiver que acontecer. E se eu tiver que errar no violão, porque eu estava tocando, se eu tiver que errar no violão, passar vergonha, eu passo tranquilamente. Tanto que eu errei o violão umas vezes, né? Claramente, assim. E senti que ele tinha atendido a minha oração, que ele tinha entendido, né? E eu falei assim, então manda pra mim, tá? Manda pra mim. Passei muito calor. Gente do céu. Ontem foi a primeira vez, assim, que realmente a oração fez efeito. Essa oração fez efeito. Você vê o poder de você querer e você falar com Jesus que você quer ajudar ele, que você quer compensar o que ele fez, quer proteger ele das ofensas, né? A máscara que eu tava usando, eu já tinha usado outra vez e não tinha sentido nada, mas dessa vez na missa, estava insuportável. Insuportável. Jesus Cristo. Estava insuportável usar a máscara. Nossa, e eu não podia tirar. Aí eu sofri muito na missa. Eu percebi que todo o mal, né, que ele queria que eu pudesse aguentar veio pra mim nessa missa, ontem. Um calor insuportável, a máscara me suando, me incomodando muito. E dor de cabeça, veio uma dor de cabeça também. Então, assim, eu senti que ele tinha entendido, né? Graças a Deus que, né, a gente vê o resultado da nossa oração assim na mesma hora, não tem como fazer, né? E assim a gente pode ir fazendo coisas por Jesus na divina vontade. Aí, ela fez isso também, ela se ofereceu para Jesus enquanto estava falando, ó Santo Esposo, poupe os flagelos que sua justiça mantém preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, existe um imenso mar do seu sangue, aonde você pode enterrá-los e assim sua justiça será satisfeita. Se você não tem para onde ir se encantar, entre em mim. Eu lhe dou todo o meu coração para que você descanse um pouco e se delicie comigo. É verdade que eu também sou uma porção de vícios, mas você pode me purificar e fazer o que quiser de mim. Então, é isso que é o diferencial. Falar que você quer. Se você não falar para Jesus que você quer ajudar ele, se você não falar para Jesus que você quer ser esse santuário, ele não vai saber nunca. Ele não vai adivinhar. Ele nem quer adivinhar. Então, claramente, todos os dias você tem que oferecer. Todos os dias você tem que se oferecer para ser esse lugar santo onde ele vai, né? E você tem que se colocar entre a justiça e as ofensas das criaturas. Não tem conversa. Aí você me pergunta, Aline, mas você falou pra gente que a gente não é vítima. Então, é Jesus que é a vítima em nós, tá? Nós somos tipo uma proteção contra as ofensas chegarem a Jesus, tá? Mas assim, não é você que é a vítima. No caso aqui, a Luísa foi, realmente ela, a pessoa dela foi a vítima. Dá pra entender que ela teve uma separação ali. Ela era a vítima de verdade. Agora, no nosso caso, que nós somos criancinhas da divina vontade, filhos da divina vontade, a gente só é uma roupa mesmo. O exterior, né, que nós vamos sofrer voluntariamente, vai proteger Jesus dentro de nós. Ele tá lá dentro de nós, né? Ele se esconde lá dentro, protegido, e nós vamos passar pelos sofrimentos no lugar dele, né? Dentro da nossa limitação, porque uma coisa que ele falou pra mim, filha, talvez você não consiga pegar tudo pra você, mas como o seu desejo é tão grande que o desejo ajuda, né?
a me proteger. O seu desejo na divina vontade se torna o meu desejo. E quando é meu desejo, é infinito. Então dá pra gente conversar. Então a sua pequenez vai compensar tudo, né? O seu nada vai compensar tudo. Porque você realmente não tá preocupado com você mais. Você tá preocupado comigo somente. Então aí ontem eu tava ouvindo, a gente cantou a música de Santa Teresinha, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Aí ontem era o dia de Santa Teresinha, até falei para Jesus, nossa Jesus, se a Santa Teresinha não viveu na divina vontade, mas olha, ela foi a que mais chegou perto, viu? Mais chegou perto. Que mulher incrível, que mulher incrível. Meu Deus. E aí a gente viu aquela história do Carlos Acutis, que maravilha, né? Um santo desses nossos tempos, que lindo. E ele era um cyber profeta, né? E eu sou uma cyber profeta também, né? Quando eu vi a história dele, eu falei para Jesus, é isso que eu vou ser, uma cyber profeta, já que eu não posso ser aqui na minha paróquia, que ninguém dá voz nem vez para mim, então eu vou pra internet e vou fazer a mesma coisa que ele. Não vou fazer a parte da Eucaristia, porque eu não tenho condições de viajar para tirar fotos maravilhosas como ele tirou, mas eu posso unir aquilo que o Senhor me mandar para mim, e justamente unir os livros que ninguém nunca tinha lido, né? Que ninguém nunca tinha achado. Da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, o livro do céu aqui no Brasil, tudo. Aí Jesus me deu coisas, reuniu para mim coisas, tudo de graça, porque eu não tinha dinheiro, como ele já tinha, mas ele era mais abastado, usou isso para isso. Eu não tendo nada, Jesus me deu tudo para poder eu fazer, né? E usei a estrutura que eu tenho da minha empresa, da internet que eu preciso usar, que eu vendo pela internet. Eu conheci meu marido pela internet, a gente vende pela internet, tudo é pela internet. E agora eu evangelizo pela internet. Então, eu sou muito moderna. Daí eu falei, nossa, Jesus, então dá para ser santa como esse Carlos Acutis. Mas eu nem sabia que ele já estava em processo de beatificação já tão rápido, né? E que maravilha ver o corpo dele incorrupto. Meu Deus, que perfeição. Que perfeição. Jesus, toma conta. Então, aí elas vão continuar aqui. Se você não tem para onde se encantar, entre em mim, que eu lhe dou todo o meu coração para que você descanse um pouco e se delicie comigo. É verdade que eu também sou uma porção de vícios, mas você pode me purificar. Tá vendo? Nós somos também essa situação aqui. Se ela também sabia que ela era uma porção de vícios, paixões, mas a gente sabe, como ela sabe, que a esperança cega na tua misericórdia, né? A esperança cega na tua misericórdia. A minha pobreza e minha pequenez, né? Santa Teresinha falando, é a esperança cega na sua misericórdia. Então, a gente percebe claramente que viver na divina vontade é justamente esse entendimento de que nós não somos capazes por nós mesmos. É Ele nos purificando e fazendo o que quer de nós. É a gente somente se abandonar nos braços de Jesus e Ele fazer o que Ele quiser de nós, incluindo, né, que Ele vai nos purificar. O processo de purificação dos nossos vícios que nós temos consciência. Todo dia, gente, todo dia eu faço um exame de consciência e todo dia eu tenho nojo de mim mesma, de mim. Todo dia eu sinto nojo de mim, todo dia, por causa de tudo o detalhe das paixões que ainda reinam, né? Toda a miséria, toda a pequenez, todo dia eu vejo isso, todo dia eu falo pra mim mesma, é ridículo eu entrar na internet e fazer alguma coisa por Jesus, sendo eu tão
nada, tão lixo, né? Lixo. Tem que ter uma paciência comigo, que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção de como eu tenho que ter paciência comigo. Paciência. Não porque eu fico fazendo coisa errada o tempo todo, não. Não é isso. Que eu tento não fazer nada de errado, mas é assim, é quando eu vejo a dimensão da pureza de Deus, né? Quanto mais você conhece Deus, mais você se sente um nada. Entendeu? Então, quanto mais você conhece a grandeza de Deus, mais você... Meu Deus, é assim, me sinto cada vez mais pequenininha. Eu dá a impressão que eu olho para o céu e vejo um gigante, mas um gigante, mas um gigante tão grande, que eu já não consigo enxergar. Imagina o corpo dele. Eu não consigo nem enxergar mais aonde está a mão dele. De tão grande que ele é. Eu não consigo nem enxergar o pé dele. Eu só vejo uma parede. Vocês estão entendendo? Uma parede, como se o pé dele fosse uma parede que eu tô vendo. Nem sei se é pé. Eu não consigo mais ver Deus. De tão grande que ele se tornou. Tão grande. Tão grande. Tão grande. Então, você tem noção? Eu me imagino um átomo, assim, totalmente perdido em Deus. E cada vez menor. E essa grandeza de Deus vai se aumentando, e você vai se sentindo tão nada, que você tem vontade de você ficar inerte. Aí eu entendo Luísa. Eu entendo Nossa Senhora agora, mais que tudo na minha vida. Eu entendo claramente agora tudo que elas passaram, porque passam, principalmente a Luísa. Porque a Luísa, né, Nossa Senhora também, claro, mas a Luísa, Jesus Cristo, né, que a gente está refletindo mais sobre ela nesse momento, mas também a gente está refletindo sobre Nossa Senhora. Mas a Luísa, ela sente aquela privação de Deus tão grande, mesmo ele estando com ela, mesmo ele estando dentro dela, falando com ela o tempo todo, né? Aí ontem a gente estava vendo uma meditação das meninas sobre isso, né? Do porquê que ela sentia tanto a privação de Jesus. Mas é isso que acontece, é a pequenez da criatura. Ela se sente tão desprotegida, tão pequena, né? E ela precisa tanto ter certeza de que Deus está com ela. Ela precisa tanto ficar agarrada nele. É uma coisa, assim, impressionante. E eu sinto isso também. Eu sinto isso. E... nem me fale, gente. Ultimamente, mais do que nunca, eu tô pedindo pra Deus me levar embora logo. Pro céu. Porque tá ficando um buraco dentro de mim tão grande. Aí vocês falam pra mim, Aline, mas que absurdo, você tá com Jesus dentro de você. Pois é, eu já tô sentindo a mesma coisa que a Luísa, gente. Vocês estão entendendo? Eu já tô sentindo a mesma coisa que ela. Nossa, é muito louco isso. Mas é uma tristeza tão grande. Tão grande. Vocês não têm noção. É uma tristeza tão grande. E depois que meu pai morreu ainda, a morte se torna tão maravilhosa. Você vê a morte de alguém, imaginar que ele tá com Deus. Eu tô com tanta inveja do meu pai. Uma inveja santa, claro. Mas eu estou com tanta inveja do meu pai que vocês não têm noção. Aí, por causa do meu aniversário, aí teve a homenagem, né, que o pessoal fez pra mim, que vocês fizeram pra mim. Aí eu peguei e falei pra mim mesma, eu falei, nossa, tá chegando a minha morte. Não vejo a hora de chegar, porque quando a gente chega nesse patamar de ser homenageado por alguém, que nunca aconteceu isso comigo antes, aí eu fico pensando, se eu tô sendo homenageada, então tá chegando, né?
acho que tá chegando cada vez mais. E porque fiquei mais velha, 41 anos. Aí eu peguei e falei assim, ai, graças a Deus, menos um ano. Mais um, né? Menos um. Tá se aproximando mais, né? Porque é muito difícil. É muito difícil ficar nesse mundo, gente. Sabe? Privado, totalmente. Daquilo que você já começou a conhecer, que é Deus, do amor dele. Então, dá um mal-estar tão grande, né? Ficar na terra e um vazio tão grande dentro de você que nada te sustenta, nada, só Jesus te sustenta. E aí, quanto mais grande você vê Jesus e mais pequeno você se torna, mais você quer estar com ele na glória, mais você quer o céu. E isso é um sentimento que precisa reinar. Esse desejo pelo céu precisa reinar. Mas ao mesmo tempo, você se resigna, né? Você tem que se resignar à realidade, igual a Luísa também sofria para se resignar. A realidade que ela tinha que ficar na terra. E aí eu tô me apegando ao que eu tenho que fazer. Por isso que eu tô acordando agora, 1h30 da manhã, 2 horas. 2h30, porque é o tempo mais precioso que eu tenho, é esse. É onde mais próximo eu sinto que eu estou de Deus. Mas mesmo assim, eu estando aqui, pertinho das coisas dele, fazendo as coisas para ele. Hoje, o consolo que eu recebi foi de Nossa Senhora, no livro da Valtorta. Porque a Nossa Senhora me deu um consolo que eu nunca imaginei na vida. Eu achava que eu não tinha ainda todas as virtudes principais, fé, esperança e caridade. Eu achava que eu tinha tudo, menos o amor, né? Que eu tinha até a esperança, a caridade, mas o amor eu não tinha. Aí, deixa eu ver aqui. Onde que eu pus o trecho? Aí Nossa Senhora me consolou de um jeito que, nossa, só ela mesmo, era pra me ajudar. Ela falou aqui sobre a confiança. E aí também sobre o marido, né, a esposa com o marido, também me consolou bastante, né? Essas coisas é o que me ajuda a sobreviver na Terra, a continuar viva, sabe? Porque não é fácil. Ela fala aqui: amar não é satisfazer-nos a nós mesmos, buscando tal. Amar é contentar a quem amamos. Então eu faço muito isso com meu esposo e meus filhos, principalmente meu esposo, né? Trabalho muito para contentar ele. Aí ela fala sobre a confiança. A confiança em Deus resume as virtudes teologais. Quem tem confiança dá sinal de que tem fé. Quem tem confiança dá sinal de que espera. Quem tem confiança mostra que ama. Quando alguém ama, espera e crê em uma pessoa, tem confiança. Nossa, gente, que maravilha isso. Eu não sabia que eu tinha todas essas virtudes, porque eu sou uma pessoa que tem uma confiança inabalável em Deus. Inabalável. Sabe o que é uma confiança inabalável? Eu não consigo nem dimensionar o tamanho da confiança que eu tenho em Deus, porque é muito grande. Eu já estou totalmente abandonada a Deus na confiança. Sabe quando você sabe que Deus é certeza que você vai para o céu? É certeza da santidade? Vocês estão entendendo? E eu não tenho medo de falar isso. A certeza é tão grande do céu. A certeza é tão grande, a minha confiança é tão grande de que Ele nunca vai me rejeitar, de que nada vai fazer de mal para mim, que nunca vai acontecer nada de mal comigo, nada. Apesar de tudo que eu passar na terra, nada pode me fazer mal. A confiança é tão grande, sabe? De que se alguém viesse me pedir a vida, eu daria, porque eu sei que eu não estou em problema, que eu tô pronta para enfrentar qualquer coisa. Depois que eu passei pela morte do meu pai, eu falei, nossa, gente, incrível, eu tô pronta para enfrentar qualquer dor, qualquer coisa. Gente, vocês não têm noção de como eu era apegada ao meu pai. Vocês não têm noção. Não é que eu era apegada, mas vocês não têm noção de como meu pai era importante para mim. Vocês não têm noção. Só que eu tô tão abandonada em Deus que até esse apego que eu tinha no meu pai,
se fundiu em todo esse amor que eu sinto por Deus. Tava tudo unido junto. Virou um sentimento só unido a Deus. Era tudo por Deus, em Deus. Tudo se uniu, se uniu, se amalgamou, né? Se fundiu. Então ela me falou assim, ela fala da confiança. Se a damos aos pobres homens capazes de falhar, por que negamos a Deus que não falha nunca? Então eu tenho isso. Eu sei que Deus não falha nunca. Eu tenho essa total confiança. A outra coisa que ela falou aqui, a confiança é também humildade. Além de eu amar, de eu ter fé e caridade, a confiança resumir essas 3 virtudes teologais, que é o que eu mais quero na minha vida, que é o que eu mais queria, ter certeza de buscar, de ter isso, ainda a humildade. Ela fala para mim que eu, por ser confiante, eu sou humilde. Aí, porque ela fala que o soberbo fala, eu mesmo faço, não confio em ninguém, porque ele é um incapaz, um mentiroso, um violento, mas o humilde diz, eu confio porque não haverei de confiar. Porque haverei de pensar que sou melhor do que Deus. E eu não tenho esse sentimento de pensar que eu sou melhor do que Deus. Não tenho nada disso. Nada disso. Eu vivo só para poder dizer que Ele é. De que Ele é tudo. E eu não sou nada. É que é por causa dele que eu estou aqui. Que é por causa dele que eu estou servindo. Que é por causa dele que eu estou cantando. Que é por causa dele que eu estou gravando esse áudio. Que é por causa dele. Eu não estaria fazendo nada aqui se não fosse por causa dele. Outra coisa que ela falou, a confiança é a obediência. Uau! Deus ama o obediente. A obediência é sinal de que nós nos reconhecemos filhos dele. E que o reconhecemos como nosso Pai. Meu Deus! Meu Deus! A Nossa Senhora me matou do coração hoje de felicidade. Sabendo que eu, além de ter fé, esperança e caridade, tenho humildade e obediência. Tudo unido na confiança. Que a confiança é o resumo de todas essas virtudes. Gente, sabe o que é isso? Vocês estão entendendo o presente que eu recebi hoje? E não adianta vocês falar pra mim que eu não sou, que eu não... Ai, gente, não tem como. Não tem como mais. Aí, um terceiro ponto que quero que medite, que é também fundamental da confiança. Nenhum acontecimento pode acontecer se Deus não o permitir. Ele é poderoso. Assim, tudo o que acontece é permitido. És tu súdito, assim és porque Deus o permitiu. Procura, pois, sempre, aí se você é poderoso, você é porque Deus te permitiu. Se você é um servo, você é porque Deus te permitiu. Procura, pois, ó poderoso, não fazer deste teu poder o teu mal. Seria sempre teu mal, mesmo quando, a princípio, parece ser o mal para os outros. Porque se Deus permite, não o permite até além de certos limites. E se passa desses limites, Deus te fere e te esmaga. Procure então um súdito, fazer desta tua condição um ímã para atrair sobre ti a proteção celestial. Não maldigas nunca, deixa aos cuidados de Deus. Ele, que é o Senhor de todos, pode abençoar e amaldiçoar as criaturas. Gente, vocês não têm noção de como eu confio em Deus. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção de como eu confio em Deus. Sabe que você não tem medo de absolutamente nada no planeta Terra? Porque tudo que acontecer, eu sei que é Ele. Então, assim, né? Vamos lá, eu estava toda com... Aí Jesus fala aqui, eu quero você aqui. Se te oferecer para sofrer, não só até esse momento, mas continuamente, todos os dias, durante um determinado período de tempo, pouparei os homens. Veja como eu farei. Eu te colocarei no meio da minha justiça e das iniquidades das criaturas. E quando minha justiça for preenchida com iniquidades, e não poder me conter, eu vou ser forçado a enviar o raio dos flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio. Em vez de atingi-los, você será atingida. Desta maneira, poderei contentá-la em salvar os homens, caso contrário, não. Então, já falei sobre isso. Sobre isso. Eu estava toda confusa, não sabia o que dizer, e a natureza desempenhou seu papel. Assustou e tremeu. Mas vi meu bom Jesus esperando por uma resposta, se eu aceitava ou não. Então, vendo-me quase forçada a falar, disse-lhe, ó meu esposo divino, da minha parte eu estaria pronta para aceitar, mas como o confessor remediará? Então, ela
ela, né, sempre arruma uma brechinha para falar mal do confessor, né? Se ele não quiser vir nesse tempo, como é possível que ele vai vir todos os dias? Aí Jesus fala, vai ao confessor, peça a obediência para ele. Você dirá a ele tudo o que eu lhe disse e ficará com o que ele disser. Olha, que Jesus, olha como Jesus ele é seguro, porque ele é Deus e ele sabe o que ele está fazendo. Então ele tem segurança quando ele fala isso. Veja, não é apenas para o bem das criaturas que eu quero esses sofrimentos contínuos, mas também para o seu próprio bem. Neste tempo de sofrimento, purificarei muito bem a sua alma, de modo a dispor de você para um casamento místico comigo, e depois darei a última transformação para que nos tornemos duas velas que, acesas no fogo, uma se transforma na outra, que é a fusão, né? O eclipse total. Gente, vocês conseguem imaginar uma vela que derrete, duas velas que derrete? Vamos lá. Duas velas que derrete, aquela cera que derreteu das duas velas, se uniu as duas velas, né? E aí você vai estar unida com Jesus. Aquelas duas velas se transformam em uma só. Olha que lindo, né? Essa cena. Aí ele fala, eu vou me transformar em você. É o que ele vai fazer com a gente. E você permanecerá crucificada comigo. Você não ficará feliz se eu puder dizer o noivo crucificado com a noiva crucificada? Nossa, que lindo isso, né? Uau, os dois sofrendo juntos. Lindo, duas vítimas. Então, a gente, assim, por mais que a gente eu fale que a gente não é vítima, mas Jesus é a vítima em nós, né? E ele sempre vai ser o alvo. Aí ontem eu estava falando para Jesus, o Senhor sempre é o alvo das ofensas, mas agora eu vou ficar na sua frente, eu vou ser o alvo. Eu que vou ser o alvo. Eu quero ser esse alvo, né? E aí você acaba sendo ele. Então, se ele é a vítima pascal, você se torna uma vítima pascal, né? Contínua. Mas não é que eu, Aline, sou a vítima. Não, é Jesus quem é, em mim, né? Eu sou apenas a roupa que ele vestiu, a proteção, o escudo que ele colocou à frente dele, nesse tempo agora. E aí você fala pra mim, mas que ridículo, você que não entende nada, tá vendo esse áudio pela primeira vez, que ridículo, como você pode dizer uma coisa dessa? Quem você é para poder proteger Deus? Então, essa é a realidade do dom da divina vontade para você que não conhece. Para você que ainda não entendeu. O dom da divina vontade é isso. É isso aí. É muito mais do que a gente possa imaginar. Tem muitos elementos do dom da divina vontade que a gente vai estudar. É muita coisa, gente. Então, é muita coisa. Então, ela falou, quando eu pude conversar com o confessor, contei a ele tudo o que o Senhor havia me dito, com a palavra de que o Senhor disse que seria por um determinado tempo. Coitadinha, né? Foi mais de 60 anos. Sem me notificar o tempo exato em que eu tinha que sofrer continuamente. Ele foi levado por mim por cerca de 40 dias, mais ou menos. Ela falou que seria isso, né? E agora já estou aqui, quando ela está escrevendo esse livro em 1899. Então, desde 12 anos ela está assim. Então, em 1889... em 1899 ela escreve. Então, foi em 1887 que ela começou. 1887, vamos fazer mais uma calculadora, pegar a calculadora aqui que eu sou horrível, né? Vou fazer conta de cabeça. 1887 menos 1865 é a idade do nascimento dela. Vem aqui, pra ver com quantos anos exatamente ela está dizendo aqui que ela começou a sofrer como vítima. Aí pra gente ter mais certo, baseado nesse relato dela. Vamos lá, calculadora, entra logo, computador, reage, seja forte. Calma aí que tá acabando o áudio, tá, gente? Só tô terminando aqui pra gente poder, a gente ter uma ideia. Eu queria lembrar um monte de coisa que eu queria falar pra vocês, mas não dá pra falar tudo. É muita coisa que a gente quer falar, mas acaba esquecendo, né? Nossa, não entrou a calculadora. Aqui, 1887, então, menos 1865, quando ela nasceu. Então, foi com 22 anos. 22 anos que ela começou a ser vítima mesmo. 22 anos.
Eu falei que era 17, então foi 62 anos que ela ficou como... Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Tá, então foi 1887 que ela começou a ser vítima. Menos 1947, que é o que ela morreu. 60 anos certinho mesmo. Então, tira os 65 anos de vítima, 60 anos de vítima que ela foi na cama. 60 anos, tá bom? Então, foi exatamente 60 anos mesmo, eles estão certos. E agora estou assim por cerca de 12 anos, mas que Deus seja sempre abençoado, que seus julgamentos inescrutáveis sejam sempre adorados. Acredito que se o abençoado Senhor me fizesse entender claramente que seria 60 anos, a minha natureza teria ficado muito assustada e dificilmente teria sido sujeita, embora eu me lembre de que sempre me demiti. Ela sempre pedia para poder largar a mão disso, né? Mas eu não sabia, então, a preciosidade ainda da cruz, a qual o Senhor me fez conhecer durante esses 12 anos. Nem que o confessor se adaptaria para me pedir esta obediência. Assim, eu disse ao confessor que por cerca de 40 dias o Senhor queria que eu me desse obediência para sofrer continuamente, contando tudo para ele. Aí você pergunta, mas se ela foi vítima, e mesmo assim aconteceu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, então não serviu para nada os sofrimentos dela. Então, gente, era muito mais coisa que ia acontecer. E a morte seria muito maior. Muito maior. Muito maior do que foi. Então, esses anos que a gente viveu tranquilos, de 1950 para cá, de 1970, anos 70, anos 80, anos 90, que foram anos bons, de Copa do Mundo, músicas maravilhosas, né? Felicidade, sorrisos, tudo isso, tudo é fruto da vítima. Tudo foi fruto da vítima. Nesse tempo que a gente não viu muita maldade, tanta coisa ruim. Agora a gente começou a ver de novo, começou a acontecer um monte de coisa. E mesmo assim ainda tá pouco, entendeu? Era para ter acontecido muito mais coisa. Não aconteceu por causa das vítimas, não só a Luísa, mas as outras também. Então, fiquem tranquilos, porque valeu muito o sacrifício da Luísa. Muito mesmo. Porque aí você fala pra mim, nossa, ela lutou contra o divórcio tanto mesmo assim. O divórcio hoje tá mais do que nunca, né? E o divórcio foi aprovado. Aí você fala assim, ela não conseguiu fazer nada. Tudo, entendeu? Ela conseguiu muita coisa. Ela conseguiu tudo que vocês possam imaginar. Eu acho que até a parte das aparições, né, de Nossa Senhora foi tudo fruto também da Divina Vontade, por causa do Reino da Divina Vontade também, que é um presente de Deus, né, o que aconteceu de Nossa Senhora começar a aparecer no mundo, né, era uma coisa assim que era novidade, né, Nossa Senhora começar a aparecer nos lugares, então é uma coisa incrível. Então, assim, as coisas boas que às vezes é o jeito que Deus permitiu que a gente visse uma luz no fim do túnel, entendeu? Mas assim, não é questão porque ela falhou, nada a ver. Porque era pra ela não ter deixado acontecer o divórcio, por causa dela era pra ele ter evitado o divórcio. E tantas outras coisas. Não é assim que funciona. Mas tem muitas coisas que não aconteceram com as pessoas que foram protegidas por Jesus, por causa da vítima. E a gente tem que entender isso. A igreja só se manteve em pé por causa da vítima. Tem várias coisas que a gente só vai descobrir no céu. Então a gente deixa tudo para Deus, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.